que alegria poder estar com vocês mais uma vez. Já estivemos pela manhã, como já foi colocado. Poder estar na igreja onde nós começamos a vida cristã é muito bom. E poder estar no dia de festa, quando a igreja está de aniversário, é melhor ainda, né? Poder celebrar junto e poder louvar a Deus por aquilo que Deus já fez nessa igreja e através dessa igreja nessas cidades também. Então, uma alegria muito grande para nós podermos estar juntos com vocês aqui. Hoje de manhã eu entreguei alguns abraços, algumas saudações, e como tem gente nova, eu preciso repetir isso, tá? Pastor Marcos Loureira, que é o diretor de relacionamentos da Convenção Batista Pioneira, não pode estar conosco aqui, mas mandou uma saudação e os parabéns à igreja, em nome da primeira Igreja Batista de Juí, que lá no passado, eu não sei bem certo, nem o ano em que isso começou, mas que começaram esse trabalho em São Miguel do Oeste. Como Igreja Mãe, nós também parabenizamos vocês e desejamos as bênçãos de Deus sobre a vida de todos. E também como faculdade, onde eu estou envolvido lá no ministério, essa igreja sempre tem tido um relacionamento muito próximo, né? Temos os nossos seminaristas que estão aqui hoje à noite, né? Eles se formam no ano que vem. Então vocês têm quase um ano um pouquinho mais para ver quem vai dar sequência, né? Porque não pode deixar em aberto, né? Não pode ficar nunca sem um estudante lá. Então vocês têm um tempinho aí para ver quem vai ser o próximo que vai ir para lá. Hoje pela manhã nós conversamos um pouco e uma das primeiras palavras foi: igreja não é uma instituição, não é um templo, não é um CNPJ, não é um estatuto, mas igrejas são pessoas. Portanto, a igreja são vocês. E aquilo que eu falei pela manhã foi para as pessoas, e o que eu quero tratar agora também é para pessoas. Não é para essa instituição que completa 17 anos, é para as pessoas que fazem parte dessa igreja que já está há tanto tempo aqui nessa cidade. E hoje à noite nós queremos tratar sobre princípios para uma igreja saudável. Todas as igrejas têm lutas, têm dificuldades, têm alguns problemas, mas há algumas coisas que nos ajudam para que essa igreja possa ter uma vida saudável, uma condução saudável. Eu queria compartilhar com vocês 3 ideias, 3 princípios que de certa forma nós já vemos nessa igreja, mas que podem ainda mais serem enfatizadas a cada dia aí. Primeiro deles, eu quero basear em cima de um texto que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós não vamos ler o texto todo, ele é um pouco longo, mas eu quero que você abra lá, porque a gente vai apontar para alguns dos versículos, e a partir desse texto, no final, eu vou tirar o primeiro princípio para uma igreja saudável. Depois a gente vai para um outro texto, achar isso também, e vamos fazer isso até achar 3 ideias, 3 princípios para uma igreja saudável. Nessa carta de 1 Coríntios, Paulo compartilha com a igreja aquela ideia da igreja como um corpo, né? Ele usa essa comparação, essa analogia da igreja sendo uma espécie de um corpo. E todos nós fazemos parte desse corpo, porque nós temos o mesmo Espírito. Lá no versículo 13, né, dentro desse texto, ele fala justamente isso: todos nós somos batizados nesse corpo no mesmo Espírito. Ou seja, como temos o Espírito Santo em nós, nós fazemos parte desse corpo. Quando a gente nasce, quando a gente se converte, quando a gente aceita a Cristo, nós somos batizados no Espírito Santo, e aí nós passamos a fazer parte desse corpo de Cristo, vamos dizer assim. Só que às vezes tem algumas ideias equivocadas, ideias erradas sobre o que é um corpo, né? E isso eu quero trabalhar um pouquinho com vocês. No corpo de Cristo, nós não somos menos do que as outras pessoas. Você já viu às vezes aquela ideia assim da pessoa
poxa, mas o outro faz tanta coisa, o outro canta tão bem, o outro faz aquilo, né, com tanta excelência, e eu... Então sempre tem aquele que se sente um pouquinho menos do que os outros, né? Corinto, que é a igreja para quem Paulo escreve essa carta, era uma igreja bem problemática, né? Não sei se tem algum corintiano por aqui, né? Mas os corintianos, misericórdia, essa igreja não era fácil. É nessa igreja que aquela turma começa a dizer assim, olha, eu sou de Paulo, o outro não, eu sou de Apolo, o outro diz, não, eu sou de Pedro, e o último ainda, eu sou de Cristo, né? Como se, dependendo com quem você se associasse, diria assim, eu sou um, né? Mas aí com certeza alguns iriam se sentir inferiorizados. Poxa, o outro é de Paulo, eu só sou do Apolo, então eu não sou tanto como o outro. Então alguns talvez se sentiam menos do que os outros. Por isso Paulo vai dizer o seguinte, se o pé disser, e perceba que ele está fazendo essa comparação, essa analogia com o corpo, né? Ele diz assim, se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Ou seja, aquela ideia de, porque eu não sou aquilo que o outro é, então eu sou inferior, eu sou menos. Não, no corpo de Cristo não somos menos do que os outros. O que Paulo quer dizer nesse texto é que independente do que somos, independente dos dons que temos, independente da função que temos dentro do corpo, nós somos parte do corpo de Cristo. E o corpo de Cristo não existiria se todas essas partes não existissem. É claro que o pé não pode fazer a função da mão, mas a mão também não pode fazer a função do pé. Usando a analogia que Paulo diz, né? Mas eu não estou no evangelismo da igreja. Sim, mas você está ajudando na parte de serviço, você está ajudando na parte de louvor, em alguma parte nós estamos ajudando. É claro que o ouvido não pode enxergar, mas o olho também não pode ouvir, ou seja, cada um tem uma função, e não existe alguém que é mais importante que o outro por causa da sua função no corpo. Todos são necessários e todos são importantes no corpo de Cristo. E aí ele diz o seguinte na sequência, se todo o corpo fosse olho, onde é que estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. Você está nesse corpo, nessa igreja, tem essas habilidades, esses dons, essa função, porque Deus atribuiu algo para cada um de nós. E o fato de eu não ter aquilo que o outro tem, não significa que eu sou menos do que o outro. Deus sabe o que é necessário dentro de cada igreja. Ele sabe o que é essa igreja que precisa de habilidades, de dons, de recursos, de funções. E por isso Ele distribui para cada um alguma coisa. E Ele mesmo nos colocou nesse corpo com alguma função. E por isso a gente precisa atuar e fazer aquilo que Ele atribui para nós. Às vezes a gente fica olhando para o outro e dizendo assim, poxa, mas olha a função que o outro tem, olha o dom que o outro tem. E aí a gente fica admirando o que o outro faz e esquece de fazer aquilo que é minha função, aquilo que é a habilidade que Deus me deu, aquele que é o dom que Deus deu para mim exercer. Então a primeira ideia é, nós não somos menos do que os outros dentro do corpo de Cristo. Paulo pergunta lá no final ainda, e se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Sabe aquela função, aquela área que você imagina, poxa, aquilo é o... Né? Já pensou se tivesse só essa função e todo mundo fizesse essa função dentro da igreja? Seria horrível. Por isso Deus dá essa diversidade e coloca pessoas diferentes. Então deixe isso bem gravado na sua mente aí. No corpo de Cristo, nós não somos menos do que os outros. Às vezes a gente fica com esse sentimento assim um pouco de,
Poxa, fulano é importante, fulano sempre está lá, a irmã lá está sempre envolvida e eu aqui. Não, no corpo nós não somos menos. Não pode haver esse sentimento nem de inferioridade e muito menos de inveja, aquela coisa assim, se eu fosse, se eu tivesse. Não, não pode ter, porque no corpo não somos menos do que os outros. Agora vamos para o outro lado da história. E o outro lado da história é que no corpo nós não somos também mais do que os outros. Às vezes o problema é que alguns se acham inferiores aos demais. O problema do outro lado da história é que alguns às vezes se acham mais do que os outros. E isso é tão problemático quanto o anterior. Se alguns pensam que são menos do que os outros, também há os que pensam que são mais do que os outros. No verso 21, Paulo diz assim: o olho não pode dizer à mão, não preciso de você, nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Dentro do corpo a gente não pode olhar assim, não, aquele irmão lá nem faz diferença na igreja, aquela função lá se não tivesse nem seria percebida na igreja. Não, não pode. Às vezes alguns têm uma espécie de espírito de autonomia, né? Aquela coisa assim, eu sou o cara importante da igreja. Aquela igreja lá nem sobreviveria se não fosse eu naquela igreja. Você já pensou o que seria da PIB de São Miguel se eu não estivesse lá naquela igreja? Infelizmente, às vezes tem pessoas que pensam desse jeito. E Paulo vai colocar isso justamente para mostrar que não é assim. Ninguém pode dizer, eu não preciso de você. Essa função não faz diferença, aquela parte não ajuda em nada. Não, todos fazem parte do corpo. O fato da gente desenvolver a nossa tarefa, a nossa função dentro da igreja e até fazermos ela bem feita. Hoje de manhã nós tratamos da questão de fazer com excelência aquilo que Deus nos colocou nas mãos. Então, quando fazemos e fazemos com excelência o que Deus nos deu, não nos dá o direito de dizer assim, aquele outro não é importante. Aquele outro lá nem faz diferença. Não, todos fazem diferença, todos fazem. Não podemos dispensar o serviço de ninguém, a habilidade de ninguém, os dons de ninguém. Sempre que alguém começa com um pouquinho desse sentimento assim, mas a minha área é mais importante, a igreja não viveria sem aquilo que eu faço, pode contar que ali vai dar problema. Em algum momento isso vai trair você e isso vai dar um grande problema. Então tome muito cuidado, porque tem alguma coisa errada. Aí Paulo vai dizer assim, pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. Os membros do corpo que são os mais fracos, os que parecem mais fracos, são indispensáveis. Faz um teste bem simples agora do seu organismo físico. Tem alguma parte que você acha que não é necessária? Faz um exercício lá, corta fora para ver se dá tudo certo. Né? Eu lembro de um irmão, há uns anos atrás, que ele sofreu um acidente e ele perdeu o dedinho do pé, pequenininho. E a dificuldade que ele tinha de equilíbrio. Você olha assim, o dedinho do pé não serve lá para muita coisa. Faz toda a diferença no equilíbrio. Faz uma hora dessa o exercício de ficar balançando para cá e para lá e ver qual a parte do pé que faz mais força, se não é o dedinho pequeno lá que segura as pontas. E assim é mais ou menos como acontece, né? A gente acha, não, aquilo não é importante. A minha função é importante, aquele outro não. Todos são importantes no corpo, mesmo aqueles que achamos que não têm tanta importância, são necessários como qualquer outra parte no corpo. Nenhum membro é igual ao corpo todo. Já pensaram se todos fossem uma parte só? Se no corpo tivesse só orelha, só pé, só tal coisa? Vocês já pensaram se na igreja só tivesse pastor, só tivesse diácono, só tivesse gente com o dom de exortação? O negócio ia ser terrível. Graças a Deus que é mais diversificado. Paulo ainda vai dizer o seguinte: quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado,
todos os outros se alegram com ele. Por quê? Porque todos fazem parte e nenhum é maior ou melhor. Então, concluindo essa ideia ainda dentro, eu estou só no primeiro princípio ainda, tá? No corpo, nós não somos menos, mas também não somos mais do que os outros. E aí a gente tem que achar agora um ponto de equilíbrio nisso, né? Um pouquinho adiante, travou. Daniel, me dá uma ajuda aqui. Isso. No corpo, nós vimos que nós não somos menos do que os outros. Nunca pense que você é inferior aos demais. Não é. No corpo, por outro lado, nós também não somos mais do que os outros. Você não é superior aos outros. Logo, a conclusão lógica é que no corpo nós somos... A lógica seria essa, né? Nós somos iguais aos outros. Mas olha a confusão que eu vou fazer para vocês aqui. Está travando aqui de novo. Aqui, ó. No corpo, nós não somos iguais aos outros. Mas como assim? Se nós não somos menos, nós também não somos mais, logo a conclusão lógica é que não somos iguais. Não. No corpo nós não somos iguais aos outros. Deixa eu tentar mostrar isso para vocês. O verso 27 a 30, né, no final desse capítulo ali, Paulo mantém a individualidade de cada um de nós. Isso porque às vezes a gente olha para os outros, além daquele problema de achar que ele é superior ou de achar que ele é inferior, um outro problema que acontece muitas vezes é que a gente acha que o outro tem que ser igualzinho a mim. Porque o meu jeito de ser é o jeito certo. Então todo mundo tem que fazer que nem eu. Vocês já viram como eu bato palma? Vocês já viram como eu levanto a mão na hora do louvor? Aquele outro irmão não faz que nem eu, então ele não é tão espiritual que nem eu. A gente coloca o quê? Eu coloco a mim mesmo como sendo o padrão. Esse é o padrão certo. Então a terceira ideia dentro desse texto que Paulo nos dá é que nós não somos nem superiores aos outros, nem inferiores e nem iguais. Pela cara de vocês, eu acho que deu um bug no processo, aí no processador. Eu já vou explicar isso, né? O texto lá diz assim: ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, olha o detalhe em negrito ali, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Cada um com o seu jeito de ser, com os seus dons, com as suas habilidades, com a sua forma, com seus recursos, com seus talentos, cada um com a sua individualidade faz parte desse corpo. Nos versículos seguintes, Paulo vai dizer que Deus estabeleceu na igreja profetas, mestres, os que fazem milagres, os que dão de curar, os que de socorro, de governo, de línguas, e aí vai, né? Ele fala de uma série de dons e no final ele faz uma pergunta que é a seguinte, ou algumas perguntas, né? São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos o dom de realizar milagres? Têm todos os dons de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? E o tipo de pergunta que tem lá na língua original, ela exige uma resposta não, de jeito nenhum. Nem todo mundo é profeta na igreja, nem todo mundo é mestre, nem todo mundo interpreta, nem todo mundo tem dom de línguas, nem todo mundo realiza milagres. Por quê? Porque no corpo nós não somos iguais uns aos outros. Não somos iguais, não somos todos iguais. E aí eu digo de novo, graças a Deus. Vocês já pensaram se numa igreja todo mundo tivesse só o dom de exortação? Seria um desastre, né? Todo mundo só fosse profeta, só fosse tal área, só tivesse essa habilidade. Não funcionaria. Então, graças a Deus que no corpo nós não somos iguais aos outros. Eu sei que vocês estão olhando para aquela foto e dizem assim, fala a verdade, é tudo igual. Não, não é. Pergunta para a mãe deles ali, cada uma vai saber exatamente, né? A gente talvez não diferencie tão bem, mas são todos diferentes.
Isso foi só uma brincadeira para a gente perceber que, de fato, às vezes a gente olha e acha que todo mundo tem que ser igual. Não, nós não somos iguais. Nós somos essencialmente diferentes. Vamos lá. Até o final eu consigo amansar o bichinho aqui, né? Nós somos essencialmente diferentes e, mesmo assim, membros do mesmo corpo. Nós somos diferentes, mas somos membros do mesmo corpo. Quando termina esse capítulo de 1 Coríntios 12, o último versículo lá, Paulo vai dizer assim, depois que ele fala de todas essas, né, não somos maiores, não somos menores, mas também não somos iguais, nós somos diferentes. Aí Paulo diz assim, só um pouquinho, eu preciso mostrar para vocês um caminho sobremodo excelente. Tem um negócio que para que isso funcione, com todas essas diferenças que a gente tem, para que a coisa funcione, é preciso ter amor. E aí tem aquele capítulo fantástico do capítulo 13 de 1 Coríntios, em que ele fala do amor, ou seja, se não houver amor nessas diferenças que nós temos uns para com os outros, a coisa não vai funcionar. Ou seja, mesmo com tantas diferenças que nós temos entre nós, nós precisamos seguir o caminho do amor que vai justamente nos dar essa unidade. Há uma ideia que às vezes é equivocada, é isto, né? Em João capítulo 17, é aquela famosa oração sacerdotal de Jesus. Pouquinho antes de morrer, antes de ser crucificado, ele está no jardim do Getsemane e ali ele vai orar. E ele ora por uma coisa entre os seus discípulos, ele ora por unidade, que assim como ele e o Pai eram um, que todos sejam um também. E aí tem duas palavrinhas que pode dar uma confusão, mas que tem uma diferença enorme. Jesus em momento algum orou sobre uniformidade. Ele não orou por isso. Ele não pediu que fossem todos iguais. Todos tivessem as mesmas habilidades, cantassem do mesmo jeito, levantassem a mão do mesmo jeito, evangelizassem do mesmo jeito, fizessem tudo do mesmo jeito. Não, ele não pediu por isso. Mas ele orou por unidade. Que mesmo nas diferenças que nós temos, que haja unidade entre os cristãos, entre aqueles que creem em Jesus. Então esse é o meu primeiro princípio, eu fecho com isso, o primeiro, tá? Vamos lá, isso. Somos essencialmente diferentes. E assim nós precisamos de unidade. Porque com as diferenças que nós temos, se não houver unidade, se não houver amor, como diz lá em 1 Coríntios 12 e daí indo para o 13, né? Não vai funcionar. Aí a gente vai justamente começar assim, mas esse cara não canta do jeito que eu canto. Mas aquele cara, ele faz tudo bem, eu sou um coitadinho aqui e não consigo fazer nada. Vai acontecer justamente essas questões de achar ser superior, ser inferior, ou achar que eu sou padrão e que todo mundo tem que fazer do jeito que eu faço. Primeiro princípio para uma igreja saudável: somos essencialmente diferentes. E por isso a gente precisa de unidade para poder sobreviver e para que a igreja possa ir bem. Muito bem. Vamos um pouquinho adiante. Agora eu quero ir para o segundo princípio que eu gostaria que a gente refletisse um pouquinho. E eu vou usar como base um texto agora em 2 Coríntios, capítulo 8, verso 14, que diz o seguinte, ele está ali na tela, diz assim: no presente momento, a fartura de vocês suprirá a necessidade deles, para que por sua vez a fartura deles supra a necessidade de vocês. E então haverá igualdade. Ou seja, o texto está dizendo que diferentes pessoas, diferentes grupos, têm muitas vezes necessidades diferentes. Às vezes tem um irmão que tem uma necessidade
sei lá, de ajuda, de comida, de alguma coisa assim. O outro tem fartura nisso, mas ele está precisando de uma palavra de consolo, porque ele acabou de perder um familiar. O outro lá está precisando de um discipulado, porque ele precisa crescer na fé. O outro está precisando de um desafio, né? Nós somos essencialmente diferentes, e com isso nós também temos necessidades diferentes. Todos têm alguma necessidade, e nós temos necessidades também. Aí a pergunta é, então, como é que nós vamos tratar todo mundo, né, se cada um tem uma necessidade diferente? A lógica e até o versículo, da forma como ele está no final aí, vai dizer assim: então haverá igualdade. Então, várias pessoas, cada um com a sua necessidade. Como é que a gente trata? Todo mundo parelho. Deixa eu questionar isso também. Hoje estou meio revoltado, né? Vamos lá. Tem uma palavrinha grega, depois vocês pedem para o Bernardo e a Letícia dar uma aulinha de grego para vocês, que a palavra que é traduzida por igualdade ali, essa palavra no original é isotes. Não precisa guardar isso, tá? Mas só para explicar que ali está uma alternativa que eu quero apresentar para vocês. Paulo vai dizer assim que nós precisamos suprir as necessidades uns dos outros, e aí vai haver isotes. Nossa tradução diz: haverá igualdade. Trata todo mundo igual. Normalmente essa palavra é traduzida por igualdade. Até eu fui procurar em diferentes línguas, né, em outras traduções da Bíblia, eles vão colocar igualdade. Mas eu acho que essa palavrinha não é a mais, essa tradução não é a mais adequada para isso. E essa palavra isotes, ela aparece 2 ou 3 vezes só na Bíblia. Tem um outro lugar em Colossenses que diz assim: senhores, deem aos seus escravos o que é, e aí usa essa palavra, isotes, e direito, sabendo que vocês também têm um Senhor no céu. Como é que é traduzido lá em Colossenses? Aquilo que é justo, não aquilo que é igual. Ser igual e ser justo é um pouquinho diferente. Essa palavra isotes, né, que é traduzida por igualdade, eu gostaria de dar uma ideia, uma outra palavra que parece a mesma coisa, mas não é, que é equidade. Equidade, né? Parece ser a mesma coisa, mas não é. Deixa eu dar um exemplo para vocês, e aí talvez a gente vai entender. Imagine que chegue aqui na igreja uma pessoa numa cadeira de rodas. E eu fiquei muito feliz de ver que aqui na igreja, na frente, tem a parte lateral que dá para subir, dá para chegar, entrar com cadeira de rodas bem tranquilo. Mas aí um dia o pastor Felipe chama essa pessoa e diz assim: eu gostaria que você desse um testemunho lá na frente. Então vem aqui no palco, né? Aí chega aqui, tem um degrauzinho aqui na frente, mas rapidamente, né? O Rei Mário e o Jairo, né? 2 caras fortes ali, cada um pega de um lado na cadeira e põe o camarada aqui em cima e está tudo resolvido. Dali a pouco Felipe diz: agora vamos chamar o pregador da noite, Claito vai vir aqui, e eu digo assim: só um pouquinho, direitos iguais. Direitos iguais. Se eles levaram o cara com a cadeira de rodas, vem aqui pegar minha cadeira e leva também, porque afinal de contas, direitos iguais, igualdade para todo mundo. Isso seria igualdade, mas não seria equidade. Equidade significa tratar cada um conforme a sua necessidade. E lembra, nós temos necessidades diferentes. Cada um tem um tipo de necessidade. E aí não adianta passar a régua e dizer assim: vamos tratar todo mundo igual. Porque nós somos essencialmente diferentes. Nós temos carências diferentes, nós temos lutas diferentes, dificuldades diferentes. Então precisa se tratar cada um conforme a sua necessidade. Vocês devem ter visto essa imagem aqui já. Essa imagem circula muitas vezes, né? Tratar com igualdade é dar um banquinho igual para todos eles, né? Para uns vai sobrar e para outros não vai dar de checa.
Tratar com equidade é fazer com que, no fim das contas, todos tenham a sua necessidade suprida. E aí vem o meu segundo princípio que eu quero mostrar para vocês. Nós temos diferentes necessidades como corpo de Cristo. Portanto, precisamos de equidade. O desenho das bicicletas ali ajuda a gente a entender isso também, né? Pessoas diferentes, com necessidades diferentes, não adianta dizer, não, mas aqui a gente deu igual para todo mundo. Para alguns resolveu e para outros não. Então nós precisamos de equidade. Como igreja, nós precisamos tratar as pessoas com equidade e não necessariamente com igualdade. Muito bem, estamos indo para o final e aí eu quero apresentar o meu terceiro princípio, baseado numa história que tem lá no Novo Testamento, no livro de Atos, capítulo 9, versos 36 a 41. É uma história muito bonita da Tabita, né? Ou Dorcas também, depende como você entende. O texto diz assim: em Jope, nessa cidade, havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, né? Os dois nomes ali, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias, ela ficou doente e morreu. E seu corpo foi lavado e colocado num quarto do andar superior. Lida, que é o nome de uma outra cidade, ficava perto de Jope, e quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer-lhe: não se demore em vir até nós. Pedro foi com eles, e quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Depois ajoelhou-se e orou. Voltando para a mulher morta, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se de pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Esse fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Vamos dar uma olhada em alguns detalhes dessa história aqui. Nós temos vários personagens que apareceram nela e que dá justamente essa ideia da igreja como um corpo com diferentes áreas, diferentes funções. Mesmo que a atitude de algumas das pessoas aqui pode ter sido uma coisa simples, elas acabaram contribuindo para que lá no final um resultado acontecesse. Nós temos a Tabita nessa história, que é aquela mulher, né, também chamada de Dorcas, que dava muitas esmolas, ela costurava roupas para dar para outras pessoas, e essa mulher acabou morrendo. Nós temos as viúvas, né, que quando depois, né, da morte de Tabita, elas estão lá chorando e pranteando, que mostram o quanto a Tabita, a Dorcas, o quanto ela era importante naquela comunidade. Nós temos os discípulos de Jope, né, que moravam ali naquela vila, naquela cidade, e eles tinham a informação de que Pedro estava lá numa outra cidade ao lado, em Lida. Aí nós temos dentro dos discípulos, nós temos 2 deles, 2 homens, que vão correndo até Lida e chamam o Pedro para vir até ali. E aí nós temos o Pedro, né, que foi usado através da oração, talvez também com dom de cura, ou sei lá, tudo o que aconteceu, para restabelecer a vida daquela pessoa que havia morrido ali. Qual é o resultado final? O resultado final do envolvimento de uma série de pessoas, mesmo que tinha ali dor, luto, sofrimento, algumas coisas que tinha, mas o que diz no final? Muitos creram em Deus por causa daquilo que
aconteceu. Mas agora eu gostaria que a gente pensasse ali no seguinte: você tem consciência de que um pequeno gesto de várias pessoas acabou resultando na conversão de muitos outros? Tinha uns que só tinham a informação: eu sei que o Pedro está lá em Lida, mas isso ajudou para que alguém fosse chamar o Pedro para lá. Outro disse assim: eu posso correr até lá e trazer o Pedro aqui. Mas se a Dorcas não fosse tão especial e tão querida naquela comunidade, a tal ponto de gente tá ali pranteando e chorando por ela, talvez nem teriam ido buscar o Pedro e nada disso teria acontecido. Se o Pedro dissesse assim: eu sou superior aos outros, não vou usar meus dons para, não vou orar por essa pessoa, talvez nada disso teria acontecido. Mas Deus usou várias pessoas com as suas diferenças, com os seus dons diferentes, com as suas oportunidades diferentes, com as suas habilidades diferentes, para que no fim das contas várias pessoas pudessem crer. Você tem ideia que com as talvez pequenas coisas que você pode fazer, Deus pode fazer grandes coisas? E Deus pode mobilizar pessoas, Deus pode levar com que pessoas cheguem ao Evangelho através de coisas pequenas que você faz. Ou deixa eu fazer a pergunta de um outro jeito. Você faz ideia de quantas coisas Deus moveu para que você chegasse ao Evangelho? Às vezes a gente acha: não, mas um dia eu fui lá na igreja, ouvi o Evangelho e me converti. Engano seu. Você faz ideia quantas pessoas estavam orando para que isso acontecesse? Você faz ideia quantas coisas Deus moveu para que um dia você tivesse o interesse de ir lá na igreja? Você faz ideia de quantas palavras, quantos versículos, quantos gestos de outras pessoas Deus usou para que um dia você entendesse o Evangelho? Você sabe quantas pessoas ajudaram a instruir aquela pessoa que naquele dia estava pregando para que o Evangelho chegasse para você? A gente não faz nem ideia de tudo o que aconteceu para que a palavra de Deus chegasse para nós. Portanto, não fique pensando assim: mas que diferença vai fazer se eu fizer essa pequena coisa? Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E Deus usa todas essas coisas para, de alguma forma, lá no final, levar mais alguém para o Evangelho. Mas eu não tenho todos os dons. Que bom, ninguém tem todos. Mas aquele que eu tenho, Ele quer usar. Ele quer usar para que o Evangelho chegue a outros. A gente chama isso de sinergia. Sinergia. Deus trabalha e Deus faz convergir diferentes oportunidades, diferentes habilidades, diferentes dons, diferentes recursos, diferentes amizades que nós temos, influências, tudo que nós temos, para cumprir o propósito dele de fazer chegar o Evangelho onde precisa. A gente chama isso de sinergia. Eu quero dar um exemplo ainda, bem rapidinho, e não posso me perder nele. No ano passado, e até eu fiz aqui na igreja, eu compartilhei um dia de uma visita que a gente fez para Cuba, e passamos ali e nós conhecemos um rapaz chamado Marco Ribeiro. Um rapaz já meio... um pouco mais de idade, que está no meio ali, um cara louco, fora das ideias, O cara tem um projeto de treinar 11.000 plantadores de igreja em Cuba. Vai dizer assim: o cara não tem noção como é que se faz isso, treinar 11.000 plantadores de igreja. Seminário nós já passamos em 50 anos de mais de 1.000 alunos. O cara quer sozinho treinar 11.000 plantadores em Cuba. São 11 milhões de habitantes, um plantador de igreja para cada 1.000 cubanos. É louco da ideia ele. Mas sabe o que esse cara já conseguiu? No ano passado, quando estive lá, eu preguei na formatura de 92 plantadores de igreja. Já chegou a mais de 400 agora, em 5, 6 anos. E por que eu quero trazer isso aqui?
Quando eu dei esse testemunho lá na faculdade, eu mostrei uma foto. O Bernardo e a Letícia vão lembrar dessa foto. Mostrei umas 30, 40 fotos lá, né? E uma das fotos era desse Ford 54, né? Carro quase moderno para a realidade lá de Cuba, né? E quando estive lá, conversando com esse Marco Ribeiro, ele disse assim, uma das necessidades que nós temos é ter uma locomoção própria para que a gente possa ir para todas as províncias e treinar as pessoas. Ele está treinando, são 16 províncias, em 13 delas ele já tem grupos, né, de núcleos de plantador de igreja. A gente precisa chegar lá, mas eles precisavam em torno de $5.000 para reformar esse carro, porque simplesmente não existe chapeação Zanoni, não existe oficina, não tem prática, não tem peça, não tem nada. Precisava de $5.000 para isso. Aí tá mostrando lá no seminário todas essas fotos. Uns dias depois vieram os seminaristas lá na minha sala dizer assim, nós queremos adotar o projeto lá para ajudar na reforma desse carro, né? Aquela primeira impressão minha assim, mas seminarista, né, pagar, né, valor, ele não tem como, a gente está tentando, né, comprar os livros, pagar mensalidade, tudo isso, e eles, nós queremos ajudar, isso mexeu com a gente e a gente quer ajudar lá. Você lembra, Bernardo, quanto foi no final? Os 2 semestres, acho que uns R$6.000 mais ou menos foi levantado, mais de $1.000 foram mandados dos seminaristas. Por que eu estou dizendo isso? Deus levantou lá em Cuba um cara com uma ideia louca na cabeça. E ele tem uma necessidade. Tem irmãos lá da Alemanha que pagaram a minha viagem para ir para Cuba para conhecer os projetos. Eu voltei para Juí e compartilhei isso com os seminaristas que disseram assim, nós vamos passar o ano inteiro levantando ofertas para mandar para ele, para que eles possam reformar o carro e ele possa continuar fazendo o trabalho dele. Sabe como é que se chama isso? Sinergia. Juntar as forças, juntar os dons, as habilidades, os recursos, as influências que pessoas diferentes em lugares diferentes têm para que o reino de Deus possa ser expandido. Nós temos diferentes habilidades, e até poderia colocar junto oportunidades e outras coisas, né? E assim nós precisamos de sinergia. Trabalhar junto. A palavra sinergia vem de ergon, que é trabalho, e sin, que é junto com. O que é sinergia? É trabalhar junto. É aquela matemática de 1 mais 1 que dá 3. Eu junto a minha força com a força de mais 1, e isso é como a força de 3 pessoas, não de 2 apenas. Essa é a ideia de sinergia. Temos habilidades, recursos, oportunidades, influências, amigos, conhecimento diferente, e precisamos usar tudo isso. Concluindo, quero resumir o que nós vimos nessa noite aqui. Somos essencialmente diferentes, assim nós precisamos de unidade. Se não houver unidade, as nossas diferenças vão nos matar. Nós vamos nos matar uns aos outros. Então nós precisamos de unidade, senão não vai funcionar. Mas não esqueça, nós somos essencialmente diferentes. Nós temos necessidades diferentes. Nenhum daqui, se a gente pedisse assim, cada um diz agora a primeira coisa que você estaria precisando, ia chover de ideias diferentes aqui. Porque somos diferentes, temos necessidades diferentes. E para isso precisa haver equidade. Atender cada um de acordo com a sua necessidade. E nós temos habilidades diferentes. Portanto, precisamos de sinergia. Somar as forças para que juntos a gente possa fazer mais no reino de Deus. É isso que eu gostaria que essa igreja continuasse fazendo. Porque é isso que eu vejo nesses anos que eu tenho acompanhado essa igreja. Eu me alegro muito pelo que está acontecendo aqui. Mas com certeza ainda grandes coisas, né? Como foi o versículo que o pastor Felipe leu no início. Grandes coisas o Senhor já fez, e eu sei que grandes coisas Ele ainda vai fazer. Quero orar com vocês ainda, e com isso nós terminamos essa mensagem. Senhor Deus, obrigado pelo privilégio de poder compartilhar com os irmãos nesse dia, nesse momento. Obrigado por mais um ano de existência dessa igreja, de organização dessa igreja.
E eu quero pedir, Senhor, que assim como até aqui muitas e muitas pessoas já ouviram do Teu Evangelho através desses irmãos, que muitos e muitos ainda possam chegar até aqui, possam conhecer a Tua Palavra, possam se entregar a Ti, possam ser agregados a esse corpo e possam também fazer parte do reino de Deus. Obrigado, Senhor, porque somos diferentes. Que bom e que lindo isso. Mas pelo fato de sermos diferentes, Senhor, dá-nos unidade entre nós. Senhor, nós temos também diferentes necessidades. Por isso que com equidade possamos, Senhor, suprir as necessidades de cada um conforme a necessidade de cada um. E Senhor, obrigado porque nós temos habilidades, dons, conhecimento, recursos, tanta coisa diferente uns dos outros. Por isso, Senhor, ajuda que com sinergia, trabalhando juntos, a gente possa crescer e possa levar o Teu Evangelho a muitas e muitas pessoas ainda. É isso que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém.